Começamos o programa Conexão Entrevista com o pastor Marcos, falando sobre ansiedade. Pastor, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Mari. Tudo bem? E com muito a melhorar. Sempre a gente pensa assim, né? Mas está tudo bem. Ah, que bom, pastor. Nós convidamos o senhor justamente para estar falando sobre o tema ansiedade, que está tão presente na vida das pessoas, né? Ansiedade. Hoje, acho que todos nós vivemos, né, dentro de uma ansiedade louca, né? E como melhorar isso, né? De que forma o senhor consegue dar alguma dica, né, pra gente de como melhorar isso? Porque tá todo mundo enlouquecido. A gente sabe que todo mundo tem trabalho, família, enfim, uma série de coisas, né, para pensar, mas parece que a ansiedade está sempre junto, né? E parece que a ansiedade acaba atrapalhando também um pouquinho, né? Um pouquinho não, às vezes muito, né? A vida das pessoas. Eu diria, Mari, que um pouco de ansiedade na nossa vida é até relativamente normal. Porque nós estamos envolvidos com tantas atividades e a gente tem desafios mesmo que batem no nosso coração, objetivos para a gente conquistar e tal, que a ansiedade, dentro de uma certa proporção, conecta a gente e coloca cada um de nós dentro de um movimento. Agora, é verdade, nós podemos, por conta de não saber administrar adequadamente os níveis de ansiedade, o que acontece ela começa a interferir no nosso cotidiano, na nossa vida, e a partir desse momento, aí nós começamos a atrapalhar o nosso bom andamento, nosso bom desenvolvimento de tudo. Quando nós perdemos o controle sobre essa situação, a gente perde o sono, a gente ou tem um apetite desordenado para comer muito, ou a gente deixa de se alimentar, a gente começa a ficar irritado, estressado, e aí a pressão arterial pode se movimentar, a gente começa a ter um suor desordenado, a gente começa a ter até sintomas de medo com o que vai acontecer, futuro. Então, a ansiedade, se ela não for adequadamente tratada e controlada, se a gente não aprender a manter o nosso coração dentro de um certo descanso, né, que ele precisa, nossa mente, nossos pensamentos dentro de um certo descanso, podemos ter muitos problemas com a ansiedade. Mas eu diria que dentro de certos níveis, todos nós vivemos um pouquinho desta ansiedade que movimenta a gente, né? Então, você vai ter um passeio, eu não vejo a hora de ter aquele passeio, e fica sonhando, imaginando. Agora, quando você aí não se alimenta, perde o sono, e você fica preocupado a tal nível que você agora não tem nem condições de relaxar, tudo isso agora começa a ser um problema que precisa ser tratado. E isso dentro do nosso coração, né? Não, com certeza. E pastor, esse mês de junho, na Comunidade da Graça, em Bragança Paulista, vocês vão estar falando sobre ansiedade também. Bacana, né? Uma série de ansiedade, é isso? De tema? Todos os domingos nós estamos desejando trabalhar esse tema e refletir a respeito dele, né, Mari? Porque ele é um assunto do momento, ele é extremamente pertinente. E todos nós temos tanto a aprender a respeito da ansiedade, em que níveis a gente pode estar um pouco mais tranquilos, sossegados, e em que outros níveis a gente tem que tomar mesmo medidas. E até a primeira medida, eu creio que é se aproximar de Deus e colocar diante dele aquilo que nos aflige, aquilo que rouba a nossa paz, né? Então, ao longo dos domingos do mês de junho, nós vamos tratar isso na nossa comunidade. Será um tempo de cura para a gente, cura das nossas emoções, cura dos nossos pensamentos, que certamente também se reflete no nosso corpo físico, né, Mari? É verdade, é verdade. A gente percebe também algumas doenças, né? Imagina a ansiedade, a gente fica ansioso. Algum lugar o corpo
chama, estoura, né, para algum lugar, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tô tão doente, às vezes é por conta da ansiedade, né, pastor? E às vezes nem imagina que é por conta disso, né? E isso tá tão presente na vida das pessoas que daqui a pouco tá sendo uma coisa automática, e isso não pode acontecer, não é? Exatamente. Na verdade, quando nossas emoções ficam muito abaladas, mexidas mesmo por conta dessas coisas, né? E a ansiedade é uma das que está bem presente, reverbera no nosso corpo em várias áreas, né? Várias áreas. Por isso é importante a gente entender, é importante a gente conhecer um pouquinho mais esse assunto e é importante ouvir o que Deus tem para nos instruir e nos ensinar, porque cremos que Ele é o Criador, Ele nos fez. Então, Ele mais do que ninguém tem instruções muito específicas, diretas e que vão fazer com que a gente tenha uma condição melhor de viver nossa caminhada aqui sobre a face da terra, né? Pois é, que às vezes é tão simples, né, pastor? Aí você falando aí que a gente, às vezes, é importante a gente estar um pouco mais próximo de Deus, que isso já vai acalmar o nosso coração. E é tão simples, e às vezes as pessoas acham que é muito difícil tratar, por exemplo, a ansiedade, né? Sim. E às vezes, um pouquinho mais próximo de Deus, já muda completamente e já acalma o nosso coração. É tão simples, né? Vamos acompanhar um vídeo que o pastor gravou lá na igreja, falando sobre o Descomplixe, que a gente vai falar sobre isso também? Roda aí. Uma vez, Jesus disse assim: não andem inquietos, ansiosos com o que vocês têm a comer ou com o que vocês vão fazer para poder se vestir bem. Ele disse, inclusive, que os pássaros, eles não plantam, não colhem e sempre estão alimentados, que as flores, elas não estão preocupadas com as suas vestimentas, não vão a nenhuma costureira e são lindas, maravilhosas. Sabe o que ele disse? Que nossa preocupação não acrescenta um instante de vida para a gente. Na verdade, tudo depende dele e vem dele. Quando ele estava ensinando sobre isso, ele disse a seguinte frase: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós vamos tratar sobre isso aqui na comunidade. O tema será Descomplixe. Será no mês de junho, na Comunidade da Graça, em Bragança Paulista. Espero você! Descomplique-se. Vamos se descomplicar, né, pastor? Eu acho que é tão legal a gente pensar assim, né? Porque quando estamos debaixo de uma ansiedade muito intensa, a gente fica complicado, a gente não entende nem a nós mesmos, as pessoas que caminham com a gente, eu não estou te entendendo, por que você está assim, né? Descomplique-se, eu achei bacana. Eu gostei, coloca a arte aí do Descomplique-se pra gente, nisso. Ricardo, olha só, Descomplique-se mesmo, né? Que bacana, gente. É tão gostoso, não é, pastor? Porque é um bate-papo que vocês fazem lá na igreja, bem tranquilo, bem moderno, bem objetivo. E é gostoso, né? Convidar as pessoas para estar presente na Comunidade da Graça em Bragança Paulista todos os domingos, né, pastor? Nesse mês de junho, que é Descomplique-se, é o tema de ansiedade. Todos os domingos, às 9 horas da manhã ou às 19. Então a gente tem pela manhã um momento, uma oportunidade, ou à noite. E nós vamos tratar, pela manhã e à noite, o mesmo tema. Então você pode ir ou num ou no outro. Que bacana, que bacana. Então não tem desculpa, né? Vamos tirar um pouquinho, vamos ajudar essa ansiedade a ficar de lado, né, pastor? Isso é muito bom. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de viver dias melhores, com menos ansiedade, ou capaz de lidar com aquela ansiedade que seja, vamos dizer assim, relativamente saudável, que põe a gente em movimento. Mas não com aquela ansiedade que vai travar a gente, vai prejudicar a gente. Aquela precisa ser tratada porque ela faz mal. É verdade. Pastor, muito obrigada pela sua presença no programa. A gente está esperando vocês aqui no próximo mês, tá? Para a gente falar sobre algum tema gostoso aqui, para a gente dar dicas aí, pessoal. É sempre tão bom, Mari, né? E é gostoso. A gente sai melhor desse tempo que a gente começa a pensar algumas coisas, né? É verdade. Obrigada, pastor. Uma boa tarde para vocês. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com muito mais. Não saia daí, eu volto já já.